Esse é o programa de loja de eletrônicos. Aqui no início a gente define as nossas propriedades, algumas das nossas variáveis. E como toda classe principal, como nesse programa a classe principal é a loja de eletrônicos, a gente tem, por via de regra, que ter o método main, ele que vai chamar toda a execução de todas as outras funcionalidades. Aqui a gente coloca um do while, a gente coloca um laço de repetição e um switch case para a gente fazer todo o fluxo de seleção de opção no menu. Aqui é apenas um método que não retorna nada, ele apenas printa o nosso menu da loja de eletrônicos, onde a gente tem todas as opções, e aqui para casar com o nosso switch case. Então, 1 para cadastrar a venda, 2 para listar as vendas realizadas, 3 para exibir o relatório geral e 4 para encerrar o sistema. É bem simples, e aqui só pede para o usuário para ele escolher uma opção. Aqui é um dos procedimentos. O primeiro procedimento é o procedimento de cadastrar a venda. Então, aqui a gente está instanciando a nossa classe venda, que tem apenas os atributos, que a gente tem os atributos da nossa classe venda. E aqui a gente vai atribuindo, de acordo com que o usuário ele vai inserindo na pergunta, a gente vai atribuindo ao nosso VEI, que é a nossa instância de venda. E aqui onde a gente tem aquele array list, a gente adiciona a nossa venda. E aqui ele só printa que foi uma venda cadastrada com sucesso. Seguindo com os procedimentos, a gente tem o procedimento de listar vendas, ele também não retorna nada, mas ele printa. Aqui a gente passa primeiro por uma verificação, que se o nosso array list estiver vazio, vai printar que não tem nenhuma venda cadastrada. Passando pela nossa verificação, a gente tem a apresentação de todos os atributos do nosso, tudo que a gente adicionou de vendas. Então, para cada venda ele vai printar esse relatório, e aqui ele apenas printa uma linha vazia. Essa função agora a gente tem a função de calcular o valor da venda. É bem simples, quando a gente for chamar ela, a gente vai apenas precisar apresentar uma venda. Então a gente passa, ela tem como um parâmetro a venda, e aqui a gente multiplica a quantidade vezes o valor unitário. Agora a gente tem a função de calcular o faturamento total. Ela retorna o total em double. Então, para cada venda em vendas, a gente vai ter o total e vai adicionar o calcular valor venda. Então, essa função, esse método que a gente tem aqui, a gente vai chamar ele dentro de outro método, passando essa instância de venda. Então, para cada vez que esse for ele iterar, a gente vai ter essa chamada desse método para ele calcular o valor da venda e adicionar ao total. Aí isso vai incrementando, e no final a gente vai ter o total geral. Aqui a gente tem a classificação. Então esse método é estático, ele retorna uma string para a gente classificar o faturamento, se ele foi baixo, se ele foi médio ou se ele foi alto. Aqui a gente passa como parâmetro o faturamento. E aqui a gente tem a exibição do relatório geral, que é basicamente o print. De novo a gente passa pela verificação se não tem nenhuma venda cadastrada, e aqui a gente vai serializando, né? A gente pega o tamanho do nosso array, a gente calcula todo o faturamento total. Aqui a gente inicializa a variável de quantidade total de itens, para depois a gente fazer aqui para incrementar ela dentro do for. Aqui também a gente apenas inicializa para depois a gente incrementar. E aqui a gente faz todo o print das nossas vendas, que é o relatório geral. E aqui mais uma vez a gente tem o processo de a nossa classe de vendas completa. E para executar, um exemplo de execução normal é que eu estou utilizando a IDE IntelliJ da JetBrains, que eu vou escolher a opção, vou cadastrar uma venda, cadastrando a venda com código 1, nome vai ser um lápis, categoria pode ser material escolar, quantidade vendida 3, valor unitário 2. Pronto, ela foi cadastrada. E agora, se eu quiser um relatório geral, exibir o relatório geral, 3
me deu aqui o relatório geral, calculou e me deu uma classificação de desempenho.